A minha saudação a todos que vão estar acompanhando mais um evento da Unilogos, essa conferência internacional sobre o novo normal, o mundo pós-pandemia. Fico feliz pelo convite mais uma vez da Unilogos, através do Dr. Anderson Silva, que é o organizador desse evento. Eu sou o pastor Josias Leão, sou pastor da primeira igreja batista de Tenente Portela, uma pequena cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul. E eu quero falar com você nessa oportunidade sobre o mundo pós-pandemia e a espiritualidade. O mundo pós-pandemia e a espiritualidade. Nesse pequeno vídeo que eu vou estar compartilhando com você, eu vou estar falando sobre como foi a realidade da igreja nesse tempo de pandemia, entendendo que ainda estamos passando por esse momento e entendemos que o mundo ele não será mais o mesmo em todos os aspectos. E também isso inclui a vida comunitária de uma comunidade de fé, de uma igreja e assim por diante. Tivemos alguns desafios, mas conseguimos superar, conseguimos vencer e conseguimos aprender algumas coisas nesse tempo de pandemia que com certeza não aprenderíamos de outra forma se não tivéssemos enfrentado essas dificuldades. Gosto de uma frase que diz assim: se a vida te dá limões, então faça limonadas. O texto de Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 15 e 16 diz assim: portanto, olhem por onde andam, use a cabeça, aproveitem o máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Então, embasado nesse texto que nós lemos aqui, eu usei a Bíblia, a Mensagem. É uma Bíblia muito simples de compreender, tem uma linguagem bem simples. Paulo ele está dizendo ali à igreja, à comunidade que estava em Éfeso, sobre as dificuldades que eles enfrentariam, porque os tempos são difíceis, e ele dá um conselho para que a igreja aproveite todas as oportunidades. Ele aconselha aos cristãos para serem sábios, então aproveitarem todas as oportunidades. É claro que vivemos um tempo difícil, onde muitas pessoas enfrentaram luto, mas mesmo nesse tempo de luto, dificuldade e dor, nós precisamos ser sábios e aproveitar as oportunidades para crescermos, aprendermos, amadurecermos em todas as esferas da vida, emocional, espiritual, a financeira e assim por diante. Então, o sábio, ele observa o tempo e ele aproveita as oportunidades para melhorar como ser humano, para aprender, para poder servir e abençoar as pessoas. Então, é sobre isso que eu quero falar, como foi esse tempo para a igreja e o que nós aprendemos e que mundo nós vamos estar enfrentando daqui para frente, então, falando sobre espiritualidade. Vamos lá, então? Há 5 meses atrás, quase 6 meses atrás, quando a pandemia ela se iniciou no Brasil, e então começou o afastamento social, começou então a parar os eventos, a se cancelar os eventos, jogos de futebol, campeonatos, shows, enfim, todos os eventos que aglomeravam pessoas foram cancelados, e inclusive os cultos. Tivemos que nos adaptar diante do atual cenário que estávamos vivendo. Eu confesso que eu imaginava que isso iria durar talvez 1 mês, 2 meses, mas nós estamos praticamente passando o ano de 2020 todo nesse contexto de pandemia. Eu estava conversando há pouco, antes de chegar ao meu gabinete, com uma senhora vizinha aqui da nossa igreja, falando sobre a distância entre as pessoas, falando sobre a saudade de estarmos juntos, aglomerados, a saudade dos eventos. E ela me falou sobre um filho dela que mora na Irlanda. E eles se falam na semana, ligam por chamada de vídeo, eles estão sempre conversando.
Eu disse para ela assim, como que a tecnologia nos aproximou das pessoas. Então nos lembramos como que era há algumas décadas atrás. Para você se comunicar com alguém que estava distante, você tinha que escrever uma carta. E essa carta, ela demorava às vezes meses para chegar no lugar de destino. E às vezes quando a pessoa lia a carta, a pessoa que enviou nem viva estava mais, já havia morrido, ou enfim, tantas coisas que poderiam acontecer nesse tempo em que a carta estava viajando para chegar no destino. Hoje é diferente. Hoje nós nos conectamos com muita facilidade com as pessoas. Eu estou aqui com o celular em um tripé, gravando a minha fala, a imagem e o áudio, para que a gente possa se comunicar através dessa pequena palestra, ou desse pequeno relato, desse pequeno testemunho. Então, o mundo que nós vivemos hoje, ele é um mundo totalmente diferente. É um mundo moderno, é um mundo digital, o mundo das redes sociais. Os jovens, eles estão imersos nesse contexto de tecnologia, de mídias sociais, e de repente vem essa pandemia e pegou muita gente de surpresa, inclusive igrejas da qual eu faço parte, falando da minha realidade. A nossa igreja, ela já fazia transmissões ao vivo antes da pandemia, então nós não tivemos tanta dificuldade para nos adaptarmos, mas eu conheço igrejas, comunidades de fé, que não tinham nenhuma experiência com comunicação, com gravação de vídeo, de áudio, com transmissão, live, YouTube, Facebook, Instagram, e tiveram muita dificuldade. A primeira dificuldade é o investimento nesses equipamentos, porque eles não são baratos. Então muitas igrejas passaram por dificuldade. Muitas famílias passaram por dificuldades. Muitas empresas passaram por dificuldade. Muitos trabalhadores tiveram que trabalhar de casa, o home office, tiveram que se adaptar a esse tipo de serviço. Quem já fazia isso não teve dificuldade, mas quem teve que se adaptar a isso, então teve um tempo de muita dificuldade, até se adaptar, então, até entender o processo. Então, no início não foi muito fácil. Muitas pessoas enfrentaram desafios. Para nós aqui, na PIB de Tenente Portela, os cultos foram todos cancelados. E nós, durante um mês e meio, quase 2 meses, nós fizemos as nossas celebrações apenas online. Eu gravava, transmitia ao vivo e as pessoas de casa, então, participavam dos cultos, das celebrações. E nós aqui falando apenas para uma câmera, algo muito inusitado, muito novo, muito diferente. E com certeza você me ouvindo aí, você está se identificando, porque nesse tempo de pandemia muitas pessoas fizeram lives, muitas pessoas gravaram vídeos, muitas pessoas usaram aplicativos como o Zoom, como o Google Meet, para se comunicar com a sua equipe de trabalho, para se comunicar com os seus parentes, com os seus amigos, para se comunicar com a igreja. Então nós fomos forçados a entrar nesse mundo digital, nesse mundo de redes sociais, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Nós fomos forçados a aprender a lidar com essas coisas. Sabe que o momento de dificuldade é o momento onde a gente mais aprende, é o momento onde nós somos forçados a aprender. É como uma pessoa que cai em um rio ou em uma piscina e ela não tem muita habilidade em nadar, ela vai ter que se virar, ela vai ter que aprender a nadar ou ela morre afogada. Então a frase que eu citei para você ali no início, quando a vida te dá limões, faça limonadas, é uma frase que ela tem muita verdade inserida nela. Porque no meio da dificuldade é onde nós temos que olhar as oportunidades e aprendermos e crescermos e ampliarmos para que possamos, nesse período, aproveitar essas oportunidades e então crescermos em todos os aspectos. Coração tu és o único motivo que me fez chegar
Deus. Já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três. Amém, amém. Para fazer o seu propósito com Deus. A Bíblia diz que nós confessamos com a boca, que nós cremos com o nosso coração, e nós confessamos com a boca, confessamos que Jesus é Senhor, confessamos que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, diante do nome de Jesus, diante do nome de Jesus. Aleluia! Coisa linda! E como tem sido, então, a nossa dinâmica atual? Quais são os eventos, os trabalhos, os projetos que nós conseguimos desenvolver nesse tempo de pandemia como igreja? Bom, as pessoas elas não podem se aglomerarem. Nós não podemos receber todas as pessoas no prédio da igreja porque temos um limite de pessoas e temos que respeitar o afastamento. E então muitas pessoas não podem frequentar os cultos. Nós realizamos há algumas semanas atrás uma celebração drive-in, ou seja, o culto dentro do carro. Fechamos a rua na frente do prédio da igreja e enchemos de carro aquele espaço. As pessoas, as famílias vinham em seus carros e ficavam dentro dos carros. Então não havia aglomeração e dentro de cada carro tinha a família, a respectiva família, que já convivem juntos, então não tem problema de estarem juntos dentro do carro. E recebemos 75 veículos na frente da igreja, aproximadamente 200 pessoas, e alcançamos na internet, pelo Facebook, pelo YouTube, mais de 10 mil pessoas. Fizemos uma celebração, convidamos uma banda, montamos o som na calçada da igreja e foi algo maravilhoso que impactou a nossa cidade. Você viu os vídeos aí anteriormente, coloquei alguns vídeos para você poder ver, e vou colocar mais alguns depois dessa minha fala. Foi um evento que impactou a cidade, foi um evento novo na cidade, desconhecido, ninguém tinha visto ainda uma igreja fazer uma celebração drive-in, algo com famílias dentro do carro, e foi muito especial. Isso não teria acontecido se não fosse a pandemia, não teria acontecido se nós não fôssemos forçados a nos adaptarmos, a vermos recursos, a buscarmos situações que pudessem nos trazer uma possibilidade para estarmos juntos. Então muitas pessoas que não podiam frequentar os cultos vieram nos seus carros e puderam participar de uma linda celebração. E depois da celebração nós fizemos uma passeata pela cidade, um buzinaço, orando pela cidade e abençoando a cidade através daquela carreata. Foi muito, muito especial mesmo. Eu vou deixar mais uns vídeos para você depois dessa fala, para que você possa ver um pouco melhor como foi esse evento. O que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que o mundo pós-pandemia será um mundo totalmente diferente. O que chamamos de um novo normal em todos os guetos. No seu trabalho, na sua igreja, na sua família, na faculdade, no colégio. As minhas filhas estão estudando em casa, através de vídeos, através do Classroom, que é uma ferramenta, uma plataforma que o Google oferece para que você possa organizar aulas. Então olha só como que tudo mudou. O mundo pós-pandemia é um outro mundo. O mundo dentro da pandemia, vivendo a pandemia agora, é um outro mundo. Pós-pandemia, várias outras possibilidades aparecerão. E nós precisamos estar atentos para não ficarmos para trás. Precisamos crescer juntos. As profissões dos nossos filhos e netos, provavelmente, elas não existem ainda. Elas serão criadas de acordo com a necessidade do novo mundo,
do novo normal. Então assista mais um pouquinho aí da nossa celebração drive, da nossa passeata, e eu volto então concluindo aqui a minha fala. Os desafios são muitos, são vários, para manter a igreja caminhando em comunhão, firme, espiritualmente falando, porque a força da igreja está na comunhão. E a força de qualquer grupo de pessoas, de qualquer empresa, de qualquer associação, enfim, está na união. A união faz a força. Esse é o ditado que a gente conhece. E a Bíblia fala sobre a união. O desejo de Deus é que o seu povo esteja em união. Então, quando nós não podemos estar juntos, de alguma forma nós somos enfraquecidos. Deus, ele trabalha na coletividade. Ele tem um corpo, e esse corpo é formado por pessoas que creem em Jesus, e Jesus é o cabeça. Ele é chamado de o cabeça da igreja, e nós somos então esse corpo. Como manter a igreja conectada, manter a igreja unida no tempo de pandemia? Eu conheci o aplicativo Zoom, eu conheci o aplicativo do Google Meet, como eu já falei, e através do Google Meet, através do Zoom, principalmente do Zoom, que é o que nós temos usado bastante, nós conseguimos manter a igreja conectada. A reunião dos homens, que é o encontro dos homens, o encontro das mulheres, o encontro dos jovens, dos adolescentes, e isso se expande de várias formas para fora da cidade e alcança o estado todo, falando do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Porque, olha só como que a dinâmica muda. Nós tivemos uma Assembleia Geral da Convenção Batista Gaúcha, que acontece em Porto Alegre. E eu estou a 500 quilômetros de Porto Alegre. Eu preciso viajar 500 quilômetros para estar nessa reunião. 8 horas de viagem, perigo da estrada, chuva, um pneu furado, alimentação na estrada, pouso. Então requer uma dinâmica bem pesada para que eu chegue a Porto Alegre. Recursos e assim por diante. Agora, não podendo se reunir, como que essa assembleia aconteceu? Através do Zoom. Cada um na sua casa, ligando o celular, entrando no aplicativo do Zoom, e então conversando e resolvendo todos os problemas como se estivéssemos pessoalmente. Então, o paradigma que a pandemia vem trazer para nós como igreja é um paradigma novo, é uma realidade nova. São possibilidades diversas que se abrem diante de uma nova realidade. A nossa igreja, o prédio da nossa igreja, não é um prédio moderno, então nós precisamos de salas para aula, para discipulado, para reuniões, e para isso nós vamos ter que investir muito dinheiro e não temos esse dinheiro. Claro que no futuro queremos ter todas essas dependências funcionando, mas hoje nós sabemos como fazer. Nós temos uma sala virtual onde podemos nos reunir para fazer qualquer coisa, estudo, discipulado, celebração, enfim. Nós já tínhamos isso antes, mas a nossa atenção não foi despertada, não foi chamada para esse recurso que nós já tínhamos há muito tempo. Então note como que no tempo de dificuldade, no tempo de angústia, de sofrimento, de luta, aparecem diversas portas, diversas oportunidades
que podem mudar a nossa dinâmica, o nosso paradigma de culto, de igreja, daqui para frente. E repito, isso serve para todas as áreas, sem basicamente ou praticamente nenhuma exceção. Pense bem, quanto o mundo já mudou e o quanto o mundo ainda vai mudar, porque nós não sabemos quando nós vamos sair dessa pandemia, vencer essa pandemia, quando haverá uma vacina, se haverá, se não haverá, se ela vai resolver, se não vai resolver. Então nós estamos diante de muitas possibilidades no meio da diversidade. Eu me lembro de Jesus nos evangelhos que sempre que ele fazia um milagre, sempre que ele ajudava alguém, ele mudava a realidade dessa pessoa. Ele mostrava um novo horizonte, uma nova oportunidade para essa pessoa. Quando nós vemos a mulher samaritana com Jesus, a conversa dos dois na beira do poço, quando ela estava para tirar água, e Jesus foi ali também esperar os seus discípulos ir até a cidade para comprar comida, e puxou o assunto com ela. Ele mudou a realidade dela quando ele ofereceu para ela a água viva, que é a presença do próprio Deus em nós. Então Jesus mudou a realidade dela quando ela confiou em Jesus. O cego Bartimeu, e tantos outros, Nicodemos, que era um religioso, e quando teve um encontro com Jesus, ele percebeu que a religião dele não servia para nada, que somente Jesus pode nos levar a Deus, e somente Jesus então pode nos salvar. Ele entendeu isso e teve a sua realidade mudada. Jesus, ele é especialista em mudar, em quebrar paradigmas. Naquela época, as pessoas eram vistas como aceitas pela sociedade, pelo nível da sua religiosidade. E Jesus, ele não andava com os religiosos daquela época, ele andava com os desprezados, com os marginalizados, com aquelas pessoas que a sociedade não dava atenção. Jesus quebrou um paradigma. Então nós temos uma oportunidade nesse tempo que nós estamos vivendo, eu e você, todo o Brasil e o mundo, de descobrirmos novas possibilidades para a dinâmica do nosso serviço, seja ele em qualquer área que for. Falando da minha realidade de igreja, nós estamos descobrindo novas realidades e novas possibilidades. Há uma igreja a 100 quilômetros de Tenente Portela, na cidade de Palmeira das Missões. Essa igreja ela está sem pastor e eu sou o pastor interino dessa igreja. Só que por causa da distância e da pandemia, eu não posso estar presente sempre lá. Como nós fazemos? Eu entro na sala do Zoom com o celular e falo para uma câmera e mando o link para a igreja. E lá eles abrem o link no computador e projetam na parede da igreja, no telão da igreja, a minha imagem. E eu converso com as pessoas de lá como se eu estivesse presencialmente. Liga-se uma câmera que pega toda a igreja, todas as pessoas, e eu vejo então as pessoas lá e elas me veem e a gente conversa como se estivéssemos ao vivo, como se estivéssemos pessoalmente, porque ao vivo estamos, mas como se estivéssemos pessoalmente lá com eles. Diversas oportunidades, diversas possibilidades nesse tempo de pandemia. Preste atenção aonde você está e de que forma você pode cooperar para o bem maior, para o bem das pessoas, para o bem da sua família nesse tempo de dificuldade. Quebrando paradigmas, uma nova realidade pós-pandemia. Na próxima parte eu vou estar falando sobre especificamente o que é a espiritualidade e concluindo então a minha fala, desejando que Deus esteja te abençoando. Já vamos lá. Da nossa igreja. Falando de espiritualidade, para concluir a minha fala, esse tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia, ele é uma oportunidade em meio às dificuldades, em meio ao caos, a tantas situações que sofremos, mas é uma oportunidade para se quebrar paradigmas, diversos paradigmas. E eu aqui na minha área, como pastor, eu diria
que o paradigma da espiritualidade, o paradigma da religiosidade, ele também foi quebrado nessa pandemia. Porque tínhamos ainda a ideia, a impressão de que a igreja ela é um lugar aonde nós vamos para adorar a Deus. Só que essa nunca foi a definição bíblica de igreja. Igreja na Bíblia sempre é um grupo de pessoas em determinado lugar que se reúne em nome de Jesus. Então igreja é pessoa, um grupo de pessoas. Isso é igreja. Então, pelo fato de não pudermos nos relacionar, nos reunir, estarmos juntos, nos aglomerarmos no prédio da igreja, e essa espiritualidade em um prédio, em um templo, ela se tornou praticamente impossível, porque dado a necessidade do afastamento social, não se tinha mais como realizá-la. E ficou bem evidente que nós podemos ser igreja em qualquer lugar. A igreja não é um lugar aonde eu vou, a igreja sou eu, aonde eu estou. Eu sou a igreja. Eu sou o discípulo de Jesus. A minha família, a minha casa precisa ser esse lugar de adoração e de celebração, esse lugar de vida, esse lugar de oração. Então, a minha casa, aonde eu estou com a minha família, é a igreja, porque a igreja somos nós. Isso ficou bem claro na nossa comunidade, nesses 6 meses de afastamento social, de pandemia, onde nós não podemos nos reunir com toda a igreja. Isso ficou bem evidente. E eu acredito que daqui para frente, muitos outros paradigmas em todas as áreas da sociedade serão quebrados. Paradigmas de trabalho, de estudo, de espiritualidade e tantas outras áreas que nós conhecemos bem. Então eu quero deixar para você aqui, nessa fala simples, a mensagem de que você deve estar aberto para as mudanças significativas na sua vida. Você deve estar aberto para as oportunidades que surgirão nessa pandemia. Você deve estar aberto com o seu coração e a sua mente para as oportunidades que surgirão daqui para frente. E elas serão muitas, muitas mesmo. Mas também quero deixar a mensagem para que você se lembre de que você não é apenas um corpo. Você é uma alma que habita em um corpo e tem um espírito. Logo, espiritualidade é a base de toda a nossa existência. Você precisa se relacionar com Deus. E a minha Bíblia diz, e a Bíblia, nossa Bíblia diz, em João 14,6, que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, independente de qual seja a porta que vai se abrir para você nesse tempo pós-pandemia, qual é a oportunidade que você vai aproveitar, de que forma você vai crescer, eu quero te lembrar que a base de toda a nossa existência é a espiritualidade. E espiritualidade é Jesus. E nós conhecemos Jesus na Bíblia. Então que você possa examinar, estudar a palavra de Deus e encontrar nela a verdadeira direção, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa de alguma forma te ajudar a ver esse tempo como um tempo de oportunidade e que esse evento possa ajudar muitas pessoas e abençoar muitas pessoas. Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Jesus. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, você pode me encontrar no canal Josias Leão, canal do YouTube Josias Leão, também no canal da igreja PIB Portela. Fique à vontade para entrar no canal, se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar os nossos conteúdos com as pessoas que você quer bem. Deus te abençoe. Grande abraço. Primeira celebração Drive-In, Tenente Portela. Olha que coisa linda, gente, adorando a Jesus. Que bênção. Que o céu se abra sobre a nossa cidade nessa noite. E o nome de Jesus seja adorado eternamente. Amém.